Shalom, povo de Deus. Começamos nossa reunião e vamos orar para a abertura de nosso serviço, nossa reunião dessa tarde. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, Deus eterno, eu te abençoo pela oportunidade que o Senhor acabou de nos dar essa tarde. Mais uma vez, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado, porque Deus é santo, 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 Pai eterno, Deus todo-poderoso. Espírito Santo, toma controle dessa reunião desta tarde, que o poder do céu ensina o povo de Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo manifesta através dessa reunião. Mais uma vez, eu peço que o Senhor perdoe a todos de nós, porque, de uma maneira ou de outra, pecamos para a nossa linguagem, projeto do coração, que nós tínhamos sem consultar o Senhor, também foi uma ofensa perante o trono de nosso Pai. Perdoa-nos através da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele derramou o seu sangue precioso lá na cruz, já 2000 anos atrás. E que todos de nós, como estamos nessa reunião, o Espírito Santo nos fortaleça e que as palavras que nós vamos ouvir nessa tarde sejam gravadas no nosso coração. Espírito Santo, revela teu povo, porque cada vez, quando o teu povo estava reunido perante você, o Senhor lhe revelou coisa que estava escondida. E fortalezas também muito que estão fracos através dessa mensagem, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que acabamos de orar, e digamos amém. Boa tarde, shalom, povo de Deus. Eu convido aquele que tem uma canção para adorar e louvar o seu Deus, pode cantar e nós vamos te acompanhar. Que conhece a canção pode acompanhar. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Segura a minha mão, Jesus é. Se você nos deixar, vou cair, segura. Hosana, aleluia, Hosana. Segura a minha mão, Jesus é. Se você me deixar, eu vou cair. Hosana, Satansabi, Hosana, aleluia, Hosana, Hosana, aleluia, Hosana, Hosana. Segura minha mão, Espírito Santo, aleluia. se você me abandonar, eu vou cair. Hosana, Satansabi, Hosana, aleluia, Hosana. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Simbangana lobo koyesu. Soki otiki ngai na kokwea. Oh, glória a Deus. Uma canção muito poderosa. Aleluia. É melhor, irmão, que Deus continue a te segurar na mão, porque se Ele te soltar, acabou. É desastre, mas o Deus é tão amoroso, Ele nos ama muito, com a obra de seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que Ele nunca vai te deixar para você cair. Como você já se levantar, tomou a decisão, se dedicou para seguir o Senhor como o teu Senhor e o teu Salvador, Ele nunca te deixará para você cair. Que Deus te abençoe ricamente e vamos começar a nossa pregação agora, segundo a palavra que Deus nos revelou no livro do Mateus, capítulo 26, e lá que vamos compartilhar hoje. E vou ler. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 35,
Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. E versículo 40, no segundo linhas: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? 41, vigia e ore para que não sejam tentados. A palavra do Senhor. Querido irmão, que Deus te abençoe ricamente, e você que vai prestar boa atenção, seguir essa palavra. E eu creio que depois dessa mensagem, algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Onde que nós acabamos de ler é a história quando o Senhor Jesus levou os seus discípulos para ir com ele na Getsemane. A Bíblia diz que naquela noite, no versículo 31, Jesus disse ao discípulo: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. E o Pedro tomou a coragem de dizer no Senhor que eu, o Pedro, nunca vou deixar o Senhor e nunca vou abandonar o Senhor. Se precisa mesmo de morrer para você, o Mestre, eu vou aceitar morrer. Porque o Pedro viu coisa que estava fazendo Cristo, viu o nome deles, que foi revelado até no povoados, na cidade, no país que ele estava, para a casa do Senhor. Ele tomou aquela coragem de dizer que não, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Se mesmo entregar a minha vida para causa de você, eu darei isso. Mas o Pedro estava dizendo isso animado com os sentimentos como os discípulos, mas dentro deles o Pedro ainda não foi firme, não foi preparado para coisa que ia chegar, ou coisa que ele devia enfrentar. Querido irmão, eu quero que nós podemos entrar diretamente aqui e entender o algo. Que o cristão que já testemunhou com o Senhor, Jesus é o seu Senhor e Salvador, para que ele defender mesmo aquele testemunho, aquela palavra, querido, esse cristão deve ser animado com o Espírito que estava a dirigir, que estava agindo ou trabalhar dentro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Senhor viu que o traidor já estava no caminho para chegar, para ir lhe pegar e lhe buscar. E eles falou com os discípulos que nós devemos sair e ir no lugar que se chamava Getsemane, para que nós pudemos orar. E ele levou Pedro, João e Tiago. Foi o 3, abandonou os outros discípulos que estavam com eles, lá no Monte dos Oliveiros. Glória a Deus. Mas chegaram ali, o Senhor queria preparar Pedro, Tiago e o João. O Senhor estava a lhe preparar para a coisa que estava a ver, porque Deus já viu. Mas ele falou com eles que fica aí
e vigia ou ora, fica vigiando e ora. E o Senhor, a Bíblia diz que saiu dali, andou um pouco lugar, da medida de um lançamento de pedra. Mas os discípulos que ficou começaram a dormir. Eu vou ler ainda o versículo 40 do Mateus 26. A Bíblia diz: depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse ao Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigia e ora para que não seja tentado. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Querido, a oração que o Senhor pediu para que os discípulos deles, 3 que foi levado com eles lá no monte do Getsemane fazendo, era para que ele resiste à tentação que estava a vir. O Senhor lhe deu a oportunidade, dizendo para eles que ore porque tentação está a chegar. Mas depois que eles saíram, voltaram, encontraram que ele estava a dormir. Hoje, há muitas pessoas que querem resistir, querem pelejar, querem combater com sua própria força, ou com a sua própria pensamento, no jeito que eles estavam pensando. Mas na realidade, o livro do Efésios, capítulo 6, disse que a nossa batalha, ou a nossa combate que nós estamos a combater, não é da carne, também não é do sangue, mas é uma batalha espiritual. O Pedro estava bem preparado, dizer com toda a coragem no Senhor que eu não vou te deixar. E os outros discípulos também testemunham a mesma coisa aqui. Mesmo se a morte chegar, nós vamos entregar, mas te abandonar, não podemos te abandonar. Mas o Senhor viu que eles não podiam resistir nas tentações que estava a vir, assim que eles estavam ali preparados, porque ele mesmo, mestre, Senhor, eles também se preparavam. Aí onde que nós acabamos de ler, que o Senhor, pela segunda vez, lhe deu mais oportunidade. A Bíblia diz que Jesus foi orar dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o bebe, então que seja feito a tua vontade. Versículo 43, ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Ele estava com sono e não conseguia ficar com os olhos abertos. E o Senhor foi de novo pela terceira vez. Quando ele voltou, no versículo 45, a Bíblia disse que ele lhe encontrou de novo na mesma atitude, só de dormir. E ele falou: você ainda está dormindo e descansando? Olha, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Mesmo nesse jeito, o Pedro, dentro do seu coração, sem saberes os desafios, as batalhas, combate que está a chegar, estava com aquele mesmo testemunho que eu, Pedro, nunca vou te abandonar e não vou te deixar. Assim que o Senhor falou com Pedro que o galo vai cantar 2 vezes e você
vai me negar 3 vezes que você nunca me conhecer. Cristão, as batalhas espirituais se vence somente através da oração. Aqui onde que nós acabamos de ler, a força do Senhor manifestou para que ele resistiu o desafio que eles tinham que enfrentar, porque ele foi preparado. Porque o Senhor sabia que ele deve passar num tempo de sofrimento muito intenso, um sofrimento muito doloroso, que se ele não fosse preparado, ele não podia resistir. Dali que ele foi 3 vezes afastado com seu discípulo e honrava, dobrado o seu joelho, e honrava, pediu para que o seu pai lhe ajudasse. Se você ler o mesmo passagem onde que nós acabamos de ler, mas no livro de Marcos 14, 27 até 31, ou Lucas 22 até 31 e 34, você verá que até o Senhor mandou o anjo para fortalecer os seus filhos. Irmão, toda vez que você está entrando na oração, orar, todo o tempo que você está passando toda a noite com o joelho dobrado, buscando Deus, Deus neste momento que está a te dar força para que você resistir nas tentações. Um cristão não pode enfrentar os desafios do mundo se ele não está um cristão preparado para a oração. Um cristão não pode lutar essa batalha espiritual, esse combate espiritual, se ele não está carregado com as armadilhas do Espírito. E para que você consiga essas armadilhas do Espírito, vocês têm que ser lotados com a oração. Porque o inimigo que nós estamos a combater contra eles é espírito. Então a única coisa que pode te ajudar para que você resiste contra eles, se você está preparado na oração. A Bíblia disse que quando os inimigos, os traidores, que era Judas, chegou com as tropas para pegar o Senhor, lhe levar na Pilato, a Bíblia diz que o Pedro, depois que o Senhor foi, o Pedro começou a lhe seguir. Começou a lhe seguir como muitas pessoas hoje, eles estão querendo seguir o Senhor. Eles estão querendo ir na igreja. Eles estão a tentar de orar, tentar conhecer coisa de Deus. Mas na realidade, a vida de oração não está dentro dele. Cristão, ouça muito bem. Nessa jornada que nós estamos a caminhar com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, única coisa que pode nos fortalecer ou nos sustentar com a força e a energia para nós carregar o cruz e seguir o Senhor até no fundo, no fim, é se nós temos a vida de oração. O cristão não pode passar dia sem que eles, dentro deles, honrar ou planejar um tempo de oração. Lembra que no Babilônios, os outros ministros fez o plano contra Daniel. A Bíblia lhe disse no livro do Daniel, os outros ministros, ele se conspirou, fez uma conspiração contra o Daniel. E ele queria que o Daniel também adore o rei Nabucodonosor, como ele estava a fazer. Mas a Bíblia disse que o Daniel subiu no seu quarto e eles oravam 3 dias, 3 vezes e dia. O Daniel estava a orar porque o Daniel queria se fortalecer para que eles também não dobrassem
joelho ou não se curvar perante o rei. Mas os outros sabiam, para enfraquecer o Daniel, nós temos que lhe impedir de orar. Porque todos sabiam que a força do Daniel estava vidas das orações. Irmão, cada vez que você está a orar, você está se fazer mais muito forte contra as tentações. Sempre vez que vocês oram, você se fortalece no espírito, quer dizer, você está a alimentar o teu espírito. Quantas vezes que você está a orar, os poderes potestados dos inimigos deste mundo, os príncipes da escuridão, que estão a controlar este mundo, estão a se afastar longe de você. E os ministros do Babilônia sabiam isso bem, que esses homens, para que nós lhe impurar, cometer um crime, cometer um pecado, nós temos que lhe impedir de orar. Assim que inventou aquela história, e ele foi forçar o rei para assinar que não. Durante o tempo X, ninguém aqui no Babilônia vai adorar outro Deus senão o rei. Porque ele sabia que sem a vida de oração, o Daniel ia se curvar. Irmão, cada vez que o cristão está a se afastar da vida de oração, irmão, as coisas que você já negou, as coisas que você já recusou, as coisas que você não pratica hoje, essas coisas vão começar a voltar a te usar um por um. As cristãos que tomaste decisão para que não mentir mais, para que não roubar mais, para que não invejar mais, mas observa que no tempo que o cristão não está orando como era naquele tempo que o fogo da oração estava a acender dentro deles, pouco tempo aquela pessoa vai cair nas coisas que ele negou. Assim a Bíblia disse que como é que vocês começou a comer mais as coisas que você já vomitou? Vai ver mesmo um servo de Deus, um pastor, que na boca dele ele impedia a pessoa para não fazer a vida da prostituição, a vida da idolatros. Mas a mesma pessoa começa buscando a irmã dentro da igreja e sair com eles. Porque a vida da oração não está dentro deles. E esses ministros no Babilônia conheciam essas coisas, assim que ele queria impedir Daniel, porque eles queriam que Daniel cometa o pecado. Não pode resistir hoje, irmão, se a tua vida não está dedicada na oração. Até o próprio Senhor, a Bíblia disse, quando ele viu o perigo que está chegando para ele, ele orou com a existência. Até o seu suor se tornou como gota do sangue. Era uma oração de insistir para alcançar uma força da parte de Deus para não quebrar a missão que o Senhor lhe deu. Assim, nas suas declarações, pediu que o Senhor afastasse aquele calço que, se é possível, o Senhor afasta esse calço de sofrimentos. Mas ele disse, deixa que a sua vontade se cumpre. Irmão, as coisas que você está passando hoje na tua vida, que aparecem hoje como sofrimentos, mas essas coisas estão na tua vida para que amanhã levantar vocês. Leram Filipenses capítulo 2, no versículos 10 e 11, a Bíblia disse que o Senhor pegou aquele nome que está em cima de todos os nomes, porque ele aguentou os sofrimentos. E ele aguentou esse sofrimento por quê? Porque ele estava com os joelhos dobrados. Irmão, as tentações vão sempre vir.
As guerras sempre vai vir. Mas para você afrontar essas provocações, você deve dedicar a tua vida na oração. Não tem uma coisa que pode mexer os montes, tirar o monte onde que ele está, para sair em outro lugar, se não foi a oração. E essa oração deve ser uma oração de fé, uma oração forte. Assim o Cristo, mesmo aquele cálice era muito amargos, era um cálice de sofrimento, mas o Senhor aguentou aquele cálice. Assim a Bíblia disse no livro do Filipenses, capítulo 2, no versículos 9 até 11, por isso Deus deu Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caem de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. É porque eles não recusou. Mas a vida do cristão hoje, depois de enfrentar uma tentação, atravessar uma zona muito complicado, vai ver que muitos abandonam até a própria vida de oração. Irmão, você não pode resistir contra o mundo das trevas. Você precisa de vigiar. O Senhor deixou o discípulo 3 vezes. Está se afastar para ir buscar, para ir orar, buscar a presença do seu Pai. Mas quando ele regressa, encontra aqui os discípulos a dormir. É como hoje muitos estão a cair. Estão a cair por quê? Porque estão a se afastar na vida de oração. Irmão, toda vez que alguém se afasta na vida de oração, ele está dormindo. Toda vez que o cristão não quer mais orar, irmão, mesmo essas palavras, você tinha conhecimento disso, essas palavras vão começar a desaparecer na tua mente um por um. Vai começar a desaparecer no teu coração um por outros. Amanhã você vai querer buscar, conhecer que onde que a Bíblia disse com chamado no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo joelho deve cair, está escrito onde na Bíblia, não vai se lembrar mais. Porque quando estás a orar, a tua lâmpada está acesa. E se a tua lâmpada está acesa, que é Espírito Santo vai te dar a sabedoria de conhecer essa palavra, que Ele é mesmo Deus. Glória a Deus. Assim a palavra de Deus disse, no livro do 1 João, no 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia disse que estás alerta e fica vigiando, porque o inimigo de você, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso que a palavra de Deus está a recomendar a você, para que você ficasse vigiando. E como é que você vai ficar vigiando? Não é que ficar de olho aberto 24 sobre 24 horas. Não, não é esse vigiando que a Bíblia está dizendo. A vigiando de cristão é que ele ter a vida de oração. É que ele ter a vida de santidade. Porque mais que você está a entrar profundamente na oração, mais também que você está se aproximando perto de Deus.
mais que você está orando, mas que Deus também está te abrir o olho espiritual do coração para você conhecer coisas divinas. Mas que você está insistindo na oração, mas que vocês também estão a recuperar o teu herança que foi roubado. Porque todos de nós fomos nascidos nas famílias que tinha feito o pacto com os mundos das trevas. Assim o Davi falou que nasceu no pecado. Nasceste no pecado. Pecado do sangue, porque a Bíblia diz que no pecado de uma pessoa, todo mundo pecou. E para que você recuperasse a tua herança, querido irmão, você tem que se levantar. Levantar na busca de Deus, irmão. Através da oração. Porque a única coisa que o diabo tem um medo do cristão, esse aquele cristão é um cristão que se levantou na oração. O diabo não tem o respeito de ninguém, mas ele respeita e tema a pessoa que são fortes na oração. O Senhor Jesus, depois de se preparar na oração, muito bem, lá no Getsemane, a Bíblia diz no João capítulo 14, no versículo 30, a palavra de Deus diz: não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Eles não têm poder sobre mim. Porque o Senhor se preparou na Getsemane através da oração. Assim que ele falou, porque ele viu o diabo chegar. Ele viu o inimigo estar vindo a prendê-lo para matá-lo. Mas o Senhor disse que ele não tem um poder sobre mim, porque o Senhor sabia que eu já fui bem preparado na oração. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. A morte não vai me engolir. A morte que os preços, o demônio que está a controlar este mundo está trazendo em mim, não vai me acabar. Irmão, a guerra pode vir. O inimigo pode colocar a morte na tua casamento. Ele pode colocar a morte na tua finança, no teu trabalho, na tua saúde. Mas se você está preparado na oração, depois de 3 dias você vai ressuscitar. A fraqueza pode entrar, as complicações no teu caminho. Mas se está bem arrumado com a oração, depois de 3 dias você vai ressuscitar. Assim que o Senhor não tinha medo do diabo que estava a vir. Não estava com medo daqueles governantes do mundo das trevas. Porque o Senhor sabia que eu estou pessoa bem preparado na oração. Muito hoje não estão conseguindo alcançar coisas espirituais, coisas divinas. Por quê? Porque eles estão longe de oração. Cristão, você não pode passar um dia, acabar, sem de orar. Faça que a oração seja como alimento, porque comida que você, alimento natural que você come cada dia. Porque a tua espírito também precisa de comer. E Deus falou que eu não preciso comer a carne, comer o frango. O que Deus come é oração. Porque Ele é espírito. E Ele quer que você alimente o seu espírito com a comida espiritual. Espírito não come a carne. Espírito não come o frango. Espírito não come pão. A única coisa que espírito come é a oração. Porque Deus se definiu Ele próprio. Ele se revelou no João 4, versículo 24. Ele disse que Deus é espírito. Assim que Ele falou que
o teu corpo é o seu templo. Ele deve habitar dentro. Mas há muitos cristãos que já estão a matar o seu espírito com fome. Nunca alimentaram os seus espíritos. É por isso que o corpo dele é muito fraco. Quando encontra uma coisa, uma tentação, cai logo porque o teu corpo é muito fraco. Irmão, você precisa de alimentar o teu espírito, de entregar isso, a sua alimentação. E essa alimentação pode somente vir através de oração. Vê todo o tempo que você anda a orar. Observe só o período que você se dedicar na oração. Irmão, o Senhor te liberou os dons. Você começar a ver as visões, ter um sonho, até os discernimentos. Você começar a profetizar, uma palavra sai na tua boca, essa palavra começar a fazer efeitos, irmão. Curava as doenças. Só a declarar que não, essa semana não vai me acabar assim. Vai ver até a semana acabar, antes de acabar, uma bênção chega. Porque você estava lotado na oração. Assim o Senhor falou no livro do Mateus, capítulo 17, no versículo 21, que esse tipo de demônio só pode ser expulsado com a oração e jejum. Porque há coisas na tua vida, não podes responder se você nunca fazer oração e jejum. Aqui são os discípulos do Cristo, no Mateus capítulo 17, que tentou de curar aquela menina que sofria. Aquela menina tinha enfermidade, tinha uma doença diabólica, que estava lhe jogar na água, talvez lhe jogar no fogo. E os discípulos tentou mesmo de expulsar, não conseguiu. Mas o Senhor, logo que ele estava descendo montes, com mesmo João, Pedro e Tiago, porque ele subiu no monte da transfiguração, foi à busca de Deus. E lá a Bíblia diz que Moisés e Elias desceu. No regresso ele encontrou que o seu discípulo não está conseguindo expulsar aquele demônio. Mas só numa palavra, o Senhor repreendeu aquele demônio. E esse demônio saiu logo, aquela menina foi curada. E os discípulos começaram a perguntar ao Senhor: como é que isso aconteceu com vocês? Porque nós não conseguimos. O Senhor falou com ele: porque há o Espírito que sai somente através da oração e jejum. E quantas vezes com o cristão, na semana você costuma jejuar? Quantas vezes? Porque nosso espírito também precisa de mudar a seu alimento, irmão. Mesmo você, se cada dia está comendo só feijão, vai ficar aborrecido. Cada dia está comendo só a carne ou quizaca, vai ficar aborrecido. Precisa de você misturar. Assim é bom orar, mas é muito bom também orar. É muito bom misturar também comida para alimentar a teu espírito. Não lhe traga só um prato cada dia, não. Entra na dimensão de jejum. Um dia você faz de 0 hora até 18 horas. Outro dia aumenta mais a carne, o bifteque, irmão. Vai até a seca, irmão. Para que se você se fortaleça, para não anegar o Senhor, você precisa de ficar preparados. Porque muitos se arrependem, porque eles alimentam somente o espírito muito mal, irmão. O Pedro aqui, como ele não foi preparado, a falta de não ter alimento espiritual,
O próprio Pedro, que batia peito para o Senhor, lhe anegou, lhe recusou perante as pessoas, irmão. É por isso que há muito cristão hoje estão a trair o Senhor, falta de oração. Ele encontra um negócio muito sujo, mas ele põe a sua mão e faz esse negócio para a falta de oração. Irmão, se a tua vida não é uma vida preparada na oração, querendo como não, você vai negar o Senhor. Você vai lhe abandonar. Porque esse caminho do cruzo não é um caminho leve, irmão. É um caminho que precisa as pessoas bem preparadas. É por isso Mateus capítulo 11, versículo 12 disse que precisa as pessoas fortes. O reino do céu é forçado, irmão. É forçados. A palavra de Deus disse que falta de comida espiritual dentro do Pedro, porque a oportunidade foi dada 3 vezes para eles, mas ele não queria, irmão. Quantas vezes que, irmão, tem oportunidade para você entrar nos profundamentos da busca de Deus, mas estás a recuar? Quantas vezes? E ir na igreja, irmão, é para ir alimentar o teu espírito. Andar o caminho reto, fazer o bem para Deus, é ir para buscar alimentar o teu espírito. O Mateus capítulo 5, versículo 44. Lá a palavra de Deus está nos pedir para nós orar mesmo para a pessoa que está nos fazendo mal. A Bíblia disse que ama os teus inimigos. Ora pela o perseguidor que está te perseguindo. Mas sem a vida de oração, irmão, você não pode perdoar, você não pode amar. Vê que o Senhor aceitou que o Judas lhe dá o beijo, lhe abraçar, porque o Senhor estava preparado na oração. Hoje, para que o irmão conseguiu de ajudar alguém, perdoar alguém, amar alguém com todo o teu coração, você tem que se dedicar na vida de oração. Glória a Deus. A palavra de Deus disse que o Pedro anegou 3 vezes o Senhor, que ele jurou que mesmo a morto, eu aceito me entregar. Irmão, não fala somente de boca, mas procura de falar no coração. E para falar no coração, vocês têm que ser carregados com a vida de oração. O fogo do Espírito tem que manifestar dentro de você. E lemos ainda versículos 74. O que a palavra de Deus disse? Isso que era o que muitas pessoas já fez isso, irmão. Essa boca fala somente o que está no coração. E você, comigo, já foi muito ensinado que nosso Deus sempre está à frente do coração, batendo que nós abrimos a porta para ele entrar. Se fechamos aí no nosso coração, não tem como para que o Senhor entrar. E se teu coração não está carregado com a vida de oração, querido, a tua boca vai anegar e até ofender o Senhor. Escuta, como é que o Pedro está chamando maldição, como é muita gente que não quer orar hoje, frente de um perigo, frente de uma coisa que ele quer só alcançar. Muitos de cristãos hoje humilhou o Senhor, ofendeu o Senhor. Aqui no Mateus capítulo 26, versículo 74, a Bíblia diz: então Pedro disse, juro que não conhece esse homem, que Deus me castiga assim, não estou dizendo a verdade. Mas ele estava a mentir, irmão. Querendo como não, se você não está preparado, irmão, você vai mentir e vai dar conta logo que já mentiu
e está se arrepender a chorar. Aqui a Bíblia diz que o Pedro saiu naquele lugar chorando, porque ele mentiu, até eu pedi que o Senhor lhe castiga. Quantas pessoas que já jurou desse jeito do Pedro, pediu até que o Senhor lhe castiga se ele não está a dizer a verdade. Oh, que o Senhor tenha pena do seu povo. Será que alguém está me seguindo? Se está me seguindo, fala só amém, diga só amém, escreve só amém. Que Deus te abençoe, querido irmão. Glória ao Senhor. Aleluia. O Pedro anegou o seu mestre e pediu maldição, que o Senhor me castiga, porque o Pedro não foi preparado. Irmão, nessa luta, precisa mesmo, irmão, orar com a insistência. Orar com a insistência, irmão. Porque no Tiago, capítulo 5, versículo 17, hoje em dia, há muitas pessoas que estão dizendo que não, Senhor, estamos a orar, mas não estamos a conseguir. Estamos a orar, mas nada está se manifestando, irmão. Qual é o tipo de oração que você está fazendo? Qual é a maneira que você está orando, irmão? Porque há oração e oração. Eu estou dizendo com vocês, o Senhor não escuta somente a oração da boca, mas a oração que Deus quer, Ele quer que é a oração que sai do coração. Aqui a palavra de Deus diz no Tiago, capítulo 5, versículo 17, que o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor, para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Porque ele orou com fervor. Glória a Deus. Ele orou com fervor e não tinha a chuva durante 3 meses, 3 anos e meio. A oração que o cristão deve orar, se leu Lucas capítulo 18, o Senhor nos ensinou a história daquela viúva que estava a incomodar aquele juízo, para que o juízo cortasse o seu problema no favor deles. E ele insistiu, orou com fervor, irmão. E o Senhor escutou aquela oração. E essa oração, fervor que estou falar, deve ser acompanhado com a obediência. Quando está a orar com fervor, você deve também ter a obediência dentro de vocês. Por quê? No versículo 16 do Tiago, capítulo 5, a Bíblia diz: portanto, confessa os seus pecados um ao outro e faça oração um pelo outro, para que você seja curado. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Quando está fazendo a oração fervor, tenha também a obediência dentro de você. Ama o Senhor Jesus. Segue os seus caminhos, irmão. Busca a presença de Deus com a obediência, e a tua oração vai ter o fruto. Não tem ninguém na Bíblia que orou com fervor e obediência e Deus não lhe respondeu. Não tem ninguém. Você pode tomar a decisão, tomar autoridade de expulsar o demônio, mas se não há obediência dentro de você, querido irmão, é muito complicado.
Porque hoje em dia as pessoas estão a expulsar o demônio. Mas estão a expulsar o demônio como? A Bíblia disse no 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 6, e quando você provar a que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. E a desobediência é o demônio, é as obras dos malignos. E você chegará só pronto para castigar esses espíritos através da oração quando você está obediente. Assim, querido irmão, seja obediente, você não vai negar Cristo. Seja obediente, cada dia a tua espírito será lotado e carregado com alimento espiritual. O único caminho que nós podemos alcançar a bênção de Deus e gozar com essa bênção é através da oração. Levante você que está dormindo. Não passa dia sem fazer oração. Também não pode ser só uma oração. Faz oração e todo o tempo, irmão. Para nós acabar, aquilo que estamos escutando aqui é a palavra de Deus. Ouça o que a Bíblia disse no livro do Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que a Bíblia disse lá? A Bíblia disse que ora sempre. Quer dizer, o cristão deve orar sempre. Estás a cozinhar, orando. Tomar banho, orando. Estás a andar, orando. Dirigir o carro, orando. Ora sempre. Ora sempre. Para resistir na tentação, você deve orar sempre. Que Deus te abençoe. Eu acredito que tomaste a decisão hoje e levantaste onde que você estava sentado, porque o Pedro e o resto do discípulo não conseguiu, porque ele estava dormindo. Que Deus te abençoe e vamos levantar agora onde que você está para nos orar. Pediu a graça de oração, a força de orar sempre, como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está pediu para nos orar sempre. Vamos orar agora e pediu essa graça. Levanta em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor derrama a graça de levantar, de orar, sem parar, orar sempre. Isso que a tua palavra precisa, Pai, que isso que a tua palavra está nos recomendando, está pedindo para nos orar sempre. Pai, nos dá a graça para levantar na oração de manhã, no meio-dia, de tarde, de noite, com o joelho dobrado. Aqui era a noite que o Senhor estava no Getsemane, orando com seus discípulos, e ele não conseguiu. Na palavra a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, como Daniel também orou 3 vezes, como Daniel orou 21 dias de oração. Irmão, isso puxou que o anjo Gabriel veio, mesmo se tinha resistência, mas para casa daquela oração, o anjo Miguel também viu para chegar até entregar a bênção do Daniel. Oh Senhor, nos dá força de começar a orar 21 dias, orar 3 dias, a oração e jejum. Pai, entrega no teu povo essa coragem de subir no monte. A Bíblia diz que o Senhor sempre ia no monte, e na sua descida, que a multidão das pessoas estava a lhe seguir. Naquele dia, quando ele descia no monte da transfiguração, que curou aquela menina que tinha espírito maligno dentro dele, Senhor, nos dá força de dedicar-nos a vida. Oh Senhor, nós precisamos alimentar, o teu povo precisa alimentar o teu espírito. O espírito não come a carne, o espírito não come a vaca, não come o cabrito, mas ele come mesmo a palavra, come mesmo a oração, come através da oração, através da meditação, através do jejum, através do sacrifício. Pai, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor solta aquela graça. Irmão, você que está fraco, você que não consegue orar, peço que Deus te dá força de levantar na oração. Neste mundo
Única coisa que o diabo tem medo é a oração. Pessoa que ora mesmo, que é dedicado para orar, é a pessoa que vence as tentações, que vence as batalhas, que vence as tribulações. E pense que o Senhor te dá espírito da obediente. Você precisa de orar, seja obediente. Não pode orar, mas ainda vivendo no mundo. Não pode orar com pecado, irmão. Ora que o Senhor te dá graça para você seja livre e amar Deus de todo o teu coração. Porque a Bíblia disse no livro do João, capítulo 14, versículo 15: se você me ama, guarda os meus mandamentos, e eu vou interceder no Pai para enviar vocês o Espírito. Irmão, quando você ama Deus, o Senhor vai te dar aquela graça, o Espírito vai começar a te guiar. Você vai ser uma pessoa de oração 24 sobre 24 horas, como a palavra de Deus disse, para orar sempre. Você vai começar a orar sempre. Começa a orar. Irmão, a maneira que estás a orar, os correntes da fraqueza para não orar está se quebrando, você está se solto agora, e você será mesmo forte na oração, forte mesmo na oração do jejum, forte mesmo na oração. Ricabochequeba carabainda, rebobobobobo rebashenderebainda, rebrequerebaia candarabainde rebochanda, aleluia, rebosendarabainda. Pai eterno, Deus poderoso, Pai eterno, solta agora. Solta agora, e candarabashende, a oração, e candarabó, seja nosso alimento, seja nossa preocupação. Cada vez quando estamos a acordar é ainda a oração. À noite vamos orar, no meio-dia vamos orar, mesmo trabalhando. Ora, irmão, para resistir nas tentações, precisa de orar. E kenderebo shekereba, rebrosereba, e candarabaenda, orebo shekereba, anda babababa. O Senhor falou, é falso querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir resistir. Irmão, é fácil. Assim o apóstolo Paulo falou: o mal que eu não quero fazer, isso que eu estou fazendo, mas o bem que eu quero fazer, não estou conseguindo. Irmão, se você está lotado com a oração, irmão, você vai negar de fazer essa coisa e vai dar certo, irmão. Você não vai cair. Mas se está fraco na oração, vai ser fácil para não querer fazer mal, mas vai cair, irmão. Precisa mesmo de levantar. Pede a graça, a força. E quem dará, irmão, mesmo evangelizar a pessoa. Se você não está forte na oração, não terá a força de evangelizar, de dar coragem a alguém. Mesmo ministrando essa palavra, sem a vida da oração, você nunca vai ter a revelação, irmão. Mesmo para você ter sucesso na tua vida, para conseguir de ver a orientação de Deus e ouvir a voz de Deus, precisa de se levantar na oração. Assim que o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de você. Que Deus te dê essa graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cura, que o Senhor te livra mesmo na toda a prisão, na todo o sofrimento, porque você aceitou de entregar o teu corpo como templo do Espírito Santo, e a oração que é alimento que vai começar a alimentar o teu espírito. Que Deus te abençoe, porque acabamos de orar em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Assim digamos: obrigado, Espírito Santo. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe ricamente. E eu estou feliz mais uma vez compartilhar com vocês nesse tema de oração. É uma alicerce dessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lembra que o Pedro caminhava com o Senhor, mas já negou o Senhor falta da oração. O Senhor lhe chamou: vamos já no Getsemane, vamos orar, porque eu não quero que você me abandonar, porque o Senhor que está a ver o perigo da manhã ninguém sabe. Mesmo depois dessa pregação, o perigo que vai chegar ninguém sabe. Só o Senhor que sabe, mas Ele nos alertou que ficamos vigiando através da oração para resistir
mas todo o perigo que está a vir. Neste mundo estamos em batalha, porque o demônio não quer de nós cristãos, porque nós estamos a confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor, Mestre e Salvador. A única coisa que pode ser nosso escudo para nós resistir em tudo é a vida de oração, e oração de obediente. Que isso seja a tua preocupação da cada dia, e o Senhor vai te honrar. Fique em paz, e amanhã vamos continuar a nossa jornada, sempre junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e que a amor de Deus Todo-Poderoso, a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a comunhão do Espírito Santo permanência na tua casa hoje até a chegada do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para sempre. Fique em paz. Shalom, shalom.